O episódio 1 de Chainsaw Man teve como sua principal virtude o fato de ele fazer tudo aquilo que a gente espera de uma introdução de uma obra shonen muito bem. Ele apresentou o protagonista, o Denji, apresentou o Pochita, nos colocou dentro da cabeça, vamos dizer assim, do personagem principal, nos mostrou seu sonho, seu objetivo e criou uma historinha ali autocontida, fechada em si mesma, mas que terminava com um gancho que levava para as aventuras desse protagonista que iriam e vão constituir o grosso da obra, né? O grosso do que é Chainsaw Man. Tudo isso nós comentamos no vídeo da semana passada. Nessa mesma linha eu posso falar que o episódio 2 também faz tudo aquilo que se espera de um episódio 2 de anime ou capítulo 2 de mangá. Porque aqui o foco, acima de tudo, foi o de apresentar os personagens coadjuvantes, os personagens que acompanham o Denji. Claro, de uma maneira introdutória ainda, supõe-se que eles serão aprofundados ao longo da obra, mas no primeiro momento existiu uma preocupação de nos apresentar quem são os companheiros do herói nessa aventura e qual é o novo normal, né? Porque sempre existe essa coisa do novo normal. O primeiro capítulo do mangá, ou o primeiro episódio de um anime, nos introduz àquele mundo, nos introduz ao protagonista, nos diz qual é o objetivo dele e frequentemente tem uma história que se contém em si mesma e que se abre para o resto do mangá. E ela sempre termina com alguma mudança objetiva no estilo de vida do protagonista. Por exemplo, primeiro episódio de Naruto, que também é o primeiro capítulo do mangá, além de todas as introduções que eu mencionei, nós temos aquela história que conta como é que o Naruto conseguiu de uma maneira excepcional, né, por fora das regras, passar no teste ninja que ele não conseguia. Então logo em seguida você tem que ver como é a vida de ninja agora. Agora que você já viu que ele virou um ninja no episódio 1, a gente tem que ver como é que é a vida dele enquanto ninja. E é isso que o episódio 2 vai mostrar. Mesma coisa Jujutsu Kaisen. Depois de uma aventura excepcional que faz com que o Itadori entre na escola de Jujutsu, o passo seguinte é a gente ver como é a vida dele na escola de Jujutsu. E assim vai, né? O Bleach, o Ichigo, no primeiro capítulo ele vira um Shinigami por conta dos incidentes que acontecem no capítulo 1. Depois a gente tem que ver como é a vida de Shinigami. Seguindo esse padrão, Chainsaw Man faz a mesma coisa. A gente viu no episódio 1 qual foi o incidente que fez com que o Denji entrasse para a agência de extermínio de monstros, né? De demônios, perdão. E agora nós vamos começar a ter uma introdução do que é viver, de como é a rotina, a vida das pessoas que trabalham na agência de extermínio de demônios. Então, nesse sentido, do ponto de vista formal, do modo como esse capítulo, ou melhor, como esse episódio se encaixa dentro da estrutura geral de uma história de shonen, ele está bem dentro dos padrões de um episódio 2. Ele apresenta a turma, né? A gente já conhece o protagonista, ele agora apresenta a turma. E ele nos mostra como é agora a nova vida do Denji, depois que ele foi aceito nessa agência, né? Nesse novo mundo que se abriu para ele. Também dentro do que é bem pro forma do shonen, estão os próprios personagens, né? Que são apresentados, ou seja, aqui eu estou falando do conteúdo do personagem. O Aki, basicamente, nesse momento, pelo menos, não sei como ele vai ser trabalhado no futuro da obra, mas nesse momento ele é o rival típico das histórias de shonen. Ele é basicamente o contrário do herói em tudo ou em quase tudo. Onde o Denji é desorganizado, é explosivo, é até estriônico às vezes, o Aki é quase robótico, fechado, mais racional do que o Denji, vamos dizer assim, frio, em uma palavra, frio, que é basicamente a mesma contraposição que existe entre o Naruto e o Sasuke, por exemplo. E assim como no caso do Naruto e do Sasuke, né, especificamente no caso do Sasuke, o Aki também tem como objetivo principal se vingar dos demônios, porque um demônio matou, agora não lembro se é amigo, familiar, família, não lembro não, mas matou pessoas que ele ama, então ele não gosta dos demônios e o objetivo da vida dele é exterminar os demônios da maneira mais cruel possível. E esse é um outro elemento que o contrapõe ao Denji, né? Porque o Denji, a vivência do Denji é a de que o único amigo que ele teve na vida foi um demônio. Então na cabeça dele ele não tem por que ter esse ódio todo dos demônios, e inclusive é dito, né? Tem uma fala na qual ele diz que não, eu aceitaria ser amigo de um demônio porque eu nunca tive amigos na vida, né? O único amigo que ele teve foi o Pochita, então as vivências são completamente diferentes, de maneira que as ideologias em relação a essa questão do demônio, né, da relação entre humanos e demônios também é diferente. E esse é outro elemento de contraposição, que também existe do ponto de vista visual, né? Porque o Denji, sendo desorganizado como é, se veste de maneira desorganizada, não consegue dar o nó da gravata, o cabelo dele é amarelo, né? As cores dele são fortes, são quentes.
para refletir a personalidade dele mais vibrante, mais impulsiva, que é basicamente o clichê do protagonista do shonen. E o Aki é representado por cores frias, porque ele é mais fechado, ele é mais quieto, ele é mais introvertido, ele não confia nas pessoas, e ele é quase robótico no modo dele falar, no modo dele se portar. E o modo como ele se veste é todo certinho, né? O terno todo alinhado e tudo mais. Então, em tudo isso, Chainsaw Man caminha em terreno muito conhecido dentro do shonen. Ao final do episódio é mostrada a Power, né? Que é uma personagem que a galera gosta muito. Até eu que não li nada fora do capítulo 1 de Chainsaw Man já tinha escutado falar da Power. Que também é uma personagem clichê. É o clichê da mulher doida de shonen, né? É o tal do fé nas malucas e tal. Que a galera gosta muito. Então, sob esses aspectos específicos, o segundo episódio de Chainsaw Man é bastante tradicional, né? E a bem da verdade, Chainsaw Man, por enquanto, ainda não, vamos dizer assim, mostrou a que veio no sentido de se diferenciar muito do que a gente costuma ver, do padrão do shonen. Porém tem duas coisas, dois detalhes nesse episódio, que é claro, não vou nem falar do ponto de vista técnico, de animação, que tá muito boa, a direção é bem consciente, né, bem, vamos dizer assim, cinematográfica, consciente no sentido de que a equipe claramente tem noção das técnicas de direção como uma forma de contar a história, de passar uma sensação para quem tá vendo e tudo mais. Então, todos esses aspectos de Chainsaw Man estão muito bons, realmente. Mas não vou ficar falando muito sobre isso. O fato é, dois pontos nesse segundo episódio me chamaram muito a atenção em relação a o que diferencia Chainsaw Man do shonen tradicional. Porque se em 80, 90% do tempo ele tá caminhando em terreno muito conhecido, tem duas coisinhas que me fizeram, que deram um sabor especial para Chainsaw Man nesse episódio 2, né? A primeira coisa é a relação do Denji com a Makima, que já tinha sido apresentada a personagem no episódio passado, né? E a relação do Denji com a Makima é uma relação que, por um lado, ela tem aquela coisa da galhofa, né? Dela ser gostosa, de não sei o que, ele ter atração física por ela e tal. Mas por outro lado, existe uma questão sentimental também, porque... E é engraçado porque eu vi um certo debate sobre isso no Twitter e eu não entendo muito como esse debate pode existir, pelo menos levando em consideração o anime, que é o que eu assisti, porque tá meio claro, né? É texto no anime que existe uma questão sentimental ali, que o Denji se apegou a ela porque ele foi bem tratado por ela, que ela fez por ele uma coisa que ele nunca tinha recebido na vida, que ele recebeu afeto genuíno, que aparentemente não é uma coisa, que ela é uma personagem ambígua também, né? Mas no primeiro momento recebeu um afeto genuíno até físico, e não só físico, mas de acolhimento também, de ser tratado bem, e por isso ele se apegou a ela também, né? Não é só pelo fato de ela ser gostosa. Claro que existe isso porque o anime gosta muito de trabalhar com essas coisas, mas existe uma questão afetiva ali de um personagem que tá tentando suprir certas carências da vida dele, foi tratado de uma forma que ele não tá acostumado, e obviamente isso faz com que ele comece a desenvolver certos sentimentos para com ela, né? Só que a pimentinha da coisa não tá nem aí, que isso já por si só já seria uma coisa interessante, você começa a trabalhar as conexões emocionais entre os personagens, né? E um pouco diferente, porque a conexão emocional do Denji com o Aki, é da dinâmica da rivalidade do shonen. Por enquanto tá bem dentro do padrão, mas a relação dele com a Makima já não é tão comum assim. Muito embora também não seja nada que a gente já não tenha visto em outros lugares, mas é um pouquinho mais não convencional. Mas o ponto, a pimentinha que eu achei aí é porque essa relação dele com a Maki tem um caráter, um subtexto muito forte de fetiche sexual. E eu não tô falando isso só do ponto de vista de que ele fica falando de pegar nos peitos dela, ou que tem aquela cena que ele cai em cima dos peitos dela, ou qualquer coisa assim. Até porque isso seria bastante comum de se ver nos animes, né? O tal do eti, né? Mas a questão não é o fetiche no sentido de ele achar ela gostosa e querer traçar ela. É uma questão, é um fetiche meio sadomaso mesmo, né? Porque existe é uma questão um pouco ambígua que existe aí, porque existe, como eu disse, uma relação da parte do Denji realmente sentimental em relação a ela, ele realmente ficou tocado pelo modo como ele foi tratado por ela, mas ao mesmo tempo existe o desejo sexual dele por ela, e existe o fato de que ela, por enquanto, esporadicamente demonstra traços de dominação em cima dele, né? Então às vezes ela fala que ela quer que ele seja como um cachorro que sempre vai dizer sim, ou au, como ela diz, pra tudo o que ela mandar. E tem a outra cena na qual ela tá dando
tá dando o dom na boca dele, e aí ele late e expressa a satisfação dele pelo modo como ele tá sendo tratado. E depois tem aquela escravidão, basicamente, na qual ele se meteu, né? Que ela disse que ele vai ter que trabalhar com ela pra sempre, que senão qualquer coisa ele vai ser morto e tudo. Então existe, além do apego sentimental, uma questão de fetiche, e uma questão de fetiche sadomasoquista mesmo, de dominação. A dominação é um subtexto muito forte aí, porque na cabeça do Denji tá tudo meio misturado, né? Ele tem afeto por ela, porque ela tratou ele bem, mas ao mesmo tempo ela é dominadora, ela gosta de submeter ele às vezes, e ele parece que não se opõe a isso, e aí junta tudo com o tesão que ele tem por ela, e fica tudo uma coisa muito provocativa, vamos dizer assim, para um tipo de história que é destinado a adolescentes lá no Japão, né? É uma característica muito interessante essa de Chainsaw Man, o modo como ele trata essa questão de maneira altamente fetichizada, mas ao mesmo tempo que ajuda a construir ambos os personagens, né? Principalmente o do Denji, na medida em que ele se conecta emocionalmente com a Makima de um jeito ou de outro. E a segunda coisa que também me chamou a atenção nesse episódio 2 tem a ver com o que eu falei no vídeo passado, acerca do sonho do personagem, né? Que o sonho dele era uma coisa muito comum e que aparentemente ele já tinha realizado o sonho dele ao final do episódio 1. Então, como é que vai ser agora? Como é que é o resto da aventura agora que ele já realizou o sonho? E a resposta tá no episódio 2 já. Basicamente o que o autor parece fazer é que ele, de alguma forma que eu não sei se é intencional ou não, e eu acho esse debate da intenção do autor bem pouco relevante, de maneira que o modo como o Chainsaw Man parece trabalhar essa questão do sonho, como eu disse, não sei se isso foi intencional ou não, mas ele parece fazer, de certa forma, uma certa paródia dessa característica do gênero, que é a do protagonista sonhador, que como a gente sabe é um clichê, né? O Luffy, o Naruto, até o Gon, que tem, sei lá, o sonho de conhecer o pai dele, é um sonho um pouco diferente, mas é um sonho. E em Chainsaw Man não, em Chainsaw Man o Denji tem o primeiro sonho de ter uma vida normal, uma vida comum, minimamente digna, e aí ele consegue isso. Ao final do episódio 1, ele consegue adquirir um meio de vida que vai proporcionar isso pra ele, essa dignidade mínima que ele tanto sonhou. E aí o que acontece é que ele termina passando por um outro sonho, que agora é o sonho de ter a satisfação sexual. Finalmente chegou esse negócio de que o pessoal gosta de falar que ele é o cara que só quer pegar nos peitos, né? E quando a gente vê isso, a gente não tem como não pensar na tal da pirâmide de Maslow, que é uma coisa muito, muito conhecida aí da internet, que eu acho que foi um psicólogo, um sociólogo, não sei bem o que é esse tal desse Maslow, mas que ele estabeleceu uma pirâmide das necessidades básicas de todo ser humano, né? Então, a ideia é basicamente a de que, à medida que você vai satisfazendo as suas necessidades mais básicas, você vai passando para necessidades cada vez mais profundas, vamos dizer assim, cada vez menos materiais e mais emocionais, espirituais, psicológicas e tal. E na base da pirâmide, evidentemente, estão as necessidades de comer, de moradia, de vestimento, etc. As necessidades básicas da dignidade humana, né? Que era o que o Denji não tinha no capítulo 1, no episódio capítulo 1. E foi o que ele conseguiu. Agora que ele conseguiu, ele passou para um outro nível da pirâmide, que agora é a satisfação sexual, que é o terceiro nível da pirâmide de Maslow. Então não tem como a gente não fazer esse paralelo e não perceber que em Chainsaw Man, nesse primeiro momento, o sonho do personagem não é tanto um sonho e sim o desejo. Porque quando a gente fala em sonho, a gente fala geralmente, né, na história do shonen, uma coisa grandiosa, né? O cara quer ser o rei dos piratas, ele quer ser o rei mago, ele quer ser o herói número 1, etc. Até aqueles que acham que o Goku tem um sonho, que eu discordo totalmente, mas eu quero ser o mais forte de todos. Então é sempre alguma coisa muito grandiosa que não é tão simples de você realizar. No caso do Denji não, no caso do Denji, os sonhos e os desejos imediatos dele coincidem, porque a vida dele é uma vida abaixo do padrão médio de uma pessoa. Então ele não tem acesso a coisas que para a maioria das pessoas é comum. Então o sonho dele, entre aspas, é um desejo material simples. Começou com ter comida, ter algum dinheiro, ter uma moradia, uma casa minimamente digna para morar, etc. E agora passa a ser a satisfação sexual. De maneira que é uma forma diferente de você trabalhar essa questão dos sonhos, né? Dentro da história do shonen. É uma maneira até mais, vamos dizer assim, realista do que o que a gente costuma ver. Mas quando eu digo que a questão do sonho é também tem um pouco de paródia no meio, é mais porque, primeiramente porque essa questão dele querer pegar nos peitos tem um ponto humorístico muito forte aí, né? Tem um ponto de piada muito forte aí. Apesar de não ser completamente uma piada, porque tem esse elemento que eu disse, tem tudo a ver com o fato do Denji não ter nunca tido uma vida digna anteriormente. Obviamente existe um componente de piada nessa história toda que também não pode ser ignorado, né? E aí é que entra a questão da sátira. No fundo, o sonho do Denji, além de não ser nada grandioso e além de ser uma
necessidade humana básica, é uma coisa com a qual o autor termina fazendo humor. O sonho dele é uma coisa que tem fortes elementos humorísticos. E ele chega nesse novo sonho, e é aí que entra a grande coisa, onde entra o elemento onde talvez o autor tenha tentado, ou se não tentou, se não foi consciente, ele terminou fazendo de um jeito ou de outro, satirizar um pouco a questão do shonen. Porque depois que ele conquistou o sonho dele de ter comida, de ter moradia, de ter tudo, ele ficou pensando, tá aí, e a partir de agora, qual é que vai ser meu próximo sonho? Eu não vou sonhar com mais nada, todo mundo tem um sonho, eu tenho que ter um sonho, eu tenho que arrumar um sonho. E aí foi que ele parou e pensou assim, o meu sonho é pegar em peito. Então é quase como se o autor estivesse fazendo uma brincadeira metalinguística com o próprio shonen, uma brincadeira que diz, esse gênero de história aqui precisa de alguém que tenha algum sonho para se desenrolar. Sem o sonho, não tem história, não tem enredo. Então, o personagem tem que arranjar qualquer sonho que seja. Nem que seja o sonho mais bobo, vamos dizer assim. Mas alguma coisa tem que ter, porque senão a história fica parada. Senão, como é que você vai ter shonen sem sonho, né? Claro que não é literalmente assim. A gente tem vários protagonistas de shonen que não tem sonho. Mas essa é uma característica muito marcante desse gênero de história. E quando o autor coloca o personagem para fazer isso, né? Para fazer essa reflexão de que, bom, o sonho que eu tinha antes já foi concretizado. Agora eu preciso de outro. Eu tenho que ter outro. É quase como se a obra estivesse dizendo, isso aqui ainda é um shonen. Se isso aqui ainda é um shonen, o protagonista tem que ser um sonhador de algum tipo. Então, arrumemos um sonho pra ele. Qual é o sonho? Ele quer pegar nos peitos aí. Então, o modo como o Chainsaw Man trabalha essa questão, essa característica típica do gênero, que é a do protagonista sonhador, é uma coisa que mais me chamou a atenção nesse episódio 2. Porque se por um lado, como eu disse, formalmente o episódio tá bem dentro do padrãozinho do manualzinho de shonen, né? Que você vai mostrar quem são os personagens que vão acompanhar o herói durante toda a aventura. Você vai mostrar qual é a nova rotina dele, como é que funciona esse novo mundo no qual ele se meteu, onde provavelmente existe alguma organização, né? A escola de Jujutsu e coisas desse tipo, né? O mundo sobrenatural de Yu Hakusho, enfim. Muitas das vezes tem uma organização da qual o protagonista passa a fazer parte. E aqui é a agência, né? Então tudo isso, os arquétipos dos personagens são muito comuns, né? O Denji tem vários aspectos do clichê do shonen, o Aki tem vários clichês do rival, do protagonista, a Pau é a mulher maluca, e por aí vai. Então, se formalmente falando, uns 80-85% de Chainsaw Man estão muito dentro do que é o manual do shonen, existem essas duas características aí, uma delas na qual existe só uma diferenciação, né? Que é essa questão do fetiche sexual, do subtexto fetichista de dominação, da relação puxa e encolhe entre ele e a Makima, que tem um teor sexual muito forte. E existe esse elemento de, algum otaku diria, desconstrução, que vocês sabem que eu odeio essa palavra, então não vou usar desconstrução, mas existe esse elemento de ele trabalhar um elemento característico, um elemento típico, de uma maneira pessoal, de uma maneira original, vamos dizer assim, da maneira dele, chegando ao ponto de parecer até uma paródia da questão do protagonista que tem sonhos, né? Esse protagonista chega ao ponto do sonho dele ser tão humilde, que além de ser uma coisa humorística, de pegar em peitos, ainda é tipo ele dizendo assim, eu preciso de algum, eu tenho que ter algum sonho, não posso não ter sonho nenhum, né? Então, esse segundo episódio é um episódio ok, não tem nada demais, não tem nada de outro mundo, mas mesmo aqui a gente vê que o autor gosta de trabalhar alguns elementos da maneira original dele, vamos dizer assim, né? E originalidade em arte, no fundo, é isso, não é você criar uma coisa completamente do zero, porque se for assim, ninguém nunca foi original. Originalidade em arte é você trabalhar elementos que já existem da sua própria maneira, e é isso que a gente vê aqui em Chainsaw Man nesse início, né? Mas é isso, fora disso, um episódio morno, não tem muito mais a comentar, só que tem uma coisa, pra gente encerrar uma última reflexão aqui, que eu acho que é até o que eu vou botar na thumbnail e no título do vídeo, porque é o mais importante, né? Quando o Denji diz que ele não tem amiga, ele tá falando a verdade, porque eu fiquei refletindo, todo mundo, tipo, os caras estão vendo que o problema do Denji é secura, né? Ele tá precisando de uma mulher, ele tá precisando, né, matar o desejo dele. Percebendo isso, percebendo que o cidadão tá numa situação tão ruim, do ponto de vista sexual, não tem um amigo dele pra chegar e apresentar o nosso garoto, aquela instituição muito antiga da história do mundo, que já salvou a vida de tantos, chamada rapariga? Porque se você pensar direitinho, o sonho dele é só pegar nos peitos, então tá bom aí, vamos no raparigar
aqui você vai pegar em muitos peitos e pronto. E aí nosso amigo já estaria plenamente satisfeito, né? Ele ia ter que arranjar um outro sonho ainda. Aí sim, quem sabe um sonho mais típico de protagonista de shonen, né? Sonhar em ser alguma coisa na vida, ao invés de ficar gadaiando mulher o dia todo aí. E ninguém apresenta ele ao puteiro. Ninguém diz, ô amigo, você tá nessa secura toda? Eu tenho como resolver seu problema. Vamos aqui nesse estabelecimento aqui, nessa casa aqui no centro. Rapidamente você vai resolver sua questão. Ninguém fala nada, porra. Então quando ele disse que ele não tem amigo, é verdade. É verdade, ninguém quer saber do cara, não. Vai deixar o cara se lascar mesmo sozinho. Vai ficar a história todinha aí correndo atrás de mulher e nada pra ele. É duro, amigo. É duro a vida do cidadão. Enfim, de toda forma, como eu disse, um episódio morno. Vamos ver pra onde vai a história, né? Vamos ver. Provavelmente os próximos episódios vão ser o da primeira missão. Sempre tem uma primeira missão, né? Também, se Chainsaw Man continuar formalmente dentro dos cânones do shonen tradicional, ele vai botar uma primeira missão aí. Enfim, vamos ver se as coisas começam a esquentar. Mas por enquanto tá ok. Tá ok. Sem ter muito o que comentar, vamos ser muito sinceros. Mas também sem grandes erros. Por enquanto é isso aí. Segunda-feira, vou fazer mais um vídeo de Bleach aí. Vídeo do arco da Soul Society. Aproveitando que tá saindo um anime agora, né? A obra tá num certo hype. Vou meter mais um videozinho de Bleach aí. Vamos ver o que é que acontece. Por enquanto é só. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.